Aqui tô eu de novo, desculpa, tô um pouco rouco porque você deve estar vendo, eu cheguei agora há pouco em casa, meia-noite e 56, tava na rua fazendo balbúrdia, tá vendo a minha roupa aqui, né? Tomei chuva, tomei sol, tô com os pés molhados ainda porque eu não fui nem tomar banho pra gravar sobre isso, sobre as manifestações e sobre o pronunciamento, o que o presidente acha das manifestações dos estudantes, professores e toda a população que resolveu sair pra rua em defesa da educação pública num geral. Como a gente já vem dizendo, não é um corte só no ensino superior, nas universidades, não, é um corte da base ao topo, mas eu não vou ficar aqui me repetindo, já falei muito sobre isso parceladamente em vários vídeos e em vídeos pontuais também. A questão nesse vídeo aqui é sobre a entrevista, que não foi bem uma entrevista, né? Bolsonaro foi questionado sobre o que ele achava dessas manifestações e ele disse que é normal. Ele poderia ter parado aí e seria um presidente normal. Isso seria o que um presidente faria. Diria, é normal, é do jogo, é da democracia. Fico feliz por vivermos em uma democracia e que esses estudantes possam ir pra rua protestar e reclamar daquilo que eles acham que é injusto. Não, o presidente resolveu atacar essa galera que tá criticando ele. Olha que maravilha, olha que presidente com um timing perfeito. Esse é um dos motivos que eu venho fazendo vários e vários vídeos há mais de 2 anos aqui, falando que Bolsonaro não ia dar certo. Esse é um dos motivos. O cara é totalmente despreparado. Ele não tem preparo, ele não pode, ou no caso não poderia ser presidente, porque ele não tem habilidade e ele não ia resistir. Antes de qualquer coisa, antes de todas as divergências, antes de todos os absurdos que o Bolsonaro fala, eu sempre digo, esse cara é despreparado, ele não pode ser presidente, porque ele não tem preparo. Esse vídeo do Bolsonaro é a materialização da boçalidade com o despreparo dele. Vamos falar disso. Obviamente eu vou mostrar esse vídeo, se você já viu, peço por favor um pouquinho de paciência, é aquilo que eu sempre falo, a audiência é rotativa, então você já assistiu, mas tem uma pessoa que, ou por exemplo, só assiste meu canal, não assiste mais nada, então ela acaba se informando de algumas coisas por aqui, ou então muitas vezes acaba caindo alguém aqui sem querer e eu gosto de mostrar tudo aquilo que eu tô falando para não parecer que eu tô inventando. Eu vou mostrar o vídeo rapidinho do Bolsonaro, não vou legendar nem nada porque eu tô bem cansado, tá? Como eu disse, 1 da manhã. Preciso gravar, editar e dormir e tomar banho antes de qualquer coisa, né? Dá uma olhada aí no vídeo do Bolsonaro e a gente já volta para conversar. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. Presidente! Quando o presidente é questionado sobre manifestações, como eu já falei lá no começo, é meio de bom tom que ele apoie sem apoiar as manifestações, sabe? A gente vive numa democracia, então você diz assim, é da democracia. Eles podem fazer isso porque nós vivemos numa democracia, tá tudo certo, tem que ir pra rua mesmo. E aí depois disso ele vai lá e começa a defender o ponto dele, ou no caso ele defenderia o corte, o contingenciamento da verba da educação, ok? Agora, quando o presidente usa as palavras não tem nada na cabeça, se perguntar 7 vezes 8 não sabe, se perguntar a fórmula da água não sabe, idiotas úteis, imbecis, massa de manobra, desculpa, mas não tem como defender. Não tem como defender porque assim, além da ignorância, da boçalidade, porque ele é um boçal, é isso que o Bolsonaro é, não existem mais palavras para descrever esse presidente e essa família. E a gente já vai falar também do Flávio, que agora se descobriu alguns apartamentos que foram comprados com 9 milhões de reais e altos indícios de lavagem de dinheiro. Fora mais um monte de acusação seríssima que está acontecendo, como por exemplo, organização criminosa. Não é esse o foco do vídeo. Voltando, quando o presidente fala isso para uma manifestação que é na sua maioria alunos e professores e pessoas, no caso, que defendem a educação, é de uma deselegância, é de uma falta de educação, é de uma burrice politicamente falando
absurda. É tipo assim, ele desistiu de concluir 4 anos no governo. Ele largou as caralho e pensou assim, quer saber? Eu não quero mais esse negócio aqui de presidente, é muito chato, é muito cansativo, é muita gente exigindo coisa, não quero mais. É isso que ele fez. Esse momento aqui é o foda-se do Bolsonaro. Ele não tá mais nem aí se ele vai concluir os 4 anos ou não. Não faz sentido nenhum, politicamente falando, um cara brigar com a base aliada, como ele fez ontem. Fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para você caso você tenha interesse, onde ele diz que o corte de verbas na educação vai ser cancelado, chama líderes de partidos para ter uma reunião, liga para o ministro da educação na frente dos caras, diz que está cancelado, aí esses líderes vão para a mídia e falam que foi cancelado esse corte e depois o presidente vem e desmente os líderes dos partidos dizendo que isso não aconteceu. E aí os líderes do partido que são da base aliada do governo têm que vir a público dizer que o presidente está mentindo, que o presidente ligou na frente deles para o ministro da educação e disse que estava cancelado esse corte. Aí, em um dia só, o Bolsonaro conseguiu se queimar com toda a base aliada. Se a gente for fazendo uma retrospectiva, ele já se queimou com a ala militar, ele já se queimou com parte dos eleitores dele mesmo, ele já se queimou com aquela direita ali que fica flertando com o Bolsonaro, exemplo do Partido Novo que disse que tem mais coisas incomuns com o Bolsonaro do que ele, não, na verdade eles disseram que tem mais coisas em comum do que divergências. Essa galera votou no Bolsonaro não porque são bolsominions, votou no Bolsonaro porque não queria aquela outra coisa. Pois então, o Bolsonaro já conseguiu se queimar com essa galera também, com essa ala da direita. A única coisa que sobrou é os fãs, aqueles fanáticos dele, que a maioria deles, por exemplo, no Twitter, é robô. Não bastando isso, ele resolveu comprar briga com todos os estudantes e professores do país. Uma briga que não é de se estranhar, você já sabe, né? Um presidente que foi um militar, não dá nem para chamar de militar medíocre, porque ele foi abaixo da média, que os próprios militares não reconheciam ele como um militar. Ele saiu do exército, foi para a política, não representava o exército. Alguns representantes do próprio exército falavam isso, dizendo que o Bolsonaro na política era um caso à parte, ele não representava os militares. E aí esse cara tem um guru que mora nos Estados Unidos, como a gente sempre fala, não fez nem até o 4º ano e gosta de cagar regra sobre educação no Brasil. É normal, é de se esperar um presidente medíocre olhar para uma galera que estuda e achar que são um bando de imbecil, um bando de gente que não tem nada na cabeça. É normal. Detalhe que eu tô dizendo aqui que não é porque ele não estudou que ele tem esse pensamento. Não, é porque ele é medíocre. Olavo de Carvalho, que é o guru do governo lá dos Estados Unidos, é medíocre. Pessoas medíocres e que não gostam de nada relacionado a esse mundo, olham para esse mundo e pensam o quê? É ridículo. É normal, pensa qualquer nicho aí pra você. Eu, por exemplo, não entendo nada do mundo RPG, então eu teria tendências a achar que tudo relacionado a esse mundo do RPG é imbecil, porque eu não entendo nada, eu não vejo sentido naquilo, eu não vivo aquilo ali. Pra mim é um monte de coisa sem sentido com um monte de gente fazendo um monte de coisa sem sentido. Obviamente eu tô inventando isso aqui pra exemplificar o que eu quero dizer. Imagina essa situação, só que a nível nacional, com o presidente e a educação. Ele olha para esse monte de peça no tabuleiro, que seriam os professores, servidores, inclusive os terceirizados, alunos, e ele não entende nada. Porque nada faz sentido para esse cara, porque ele é medíocre, porque ele não sabe de nada desse mundo, ele nem se presta, ele não tem nem vontade de pesquisar sobre esse mundo. E aí quem paga é o pobre coitado do professor, quem paga é o pobre coitado do aluno que não teria como estudar, mas por um milagre, por uma fresta na história do nosso país, conseguiu utilizar dessa oportunidade de universidade pública ou de instituto federal público ou qualquer outro tipo de educação pública. De novo, não é só a universidade que a gente está falando aqui. Você sabe que eu tento manter um discurso mais polido, eu acabo pecando um pouco na ironia com algumas pessoas, não respondo nenhuma ofensa diretamente, mas assim, nesse momento eu vou ofender muito o presidente, tá? Pra você aí preparado, porque se você não tiver afim, já fecha o vídeo. Vamos lá, presidente, é o seguinte, esse negócio de cabeça vazia, de que não sabe quanto é 7 vezes 8, eu vou te dar só algumas palavras. Você sabe quanto é 7 vezes 8? Eu tenho certeza que a tua resposta vai ser: eu não preciso saber disso. Eu tenho um ministro e o nome dele é Paulo Guedes.
fala com ele. Quando alguém te pergunta a fórmula da água, você vai dizer que não precisa saber disso para governar. Eu tenho certeza que a resposta vai ser assim: coloca eu, a Dilma e o Lula para fazer uma prova do Enem. Se eu tirar uma nota maior que a deles, eu estou preparado para governar. E aí um bando de idiota bate palma num programa mais idiota ainda. Quando você diz que essa galera que tá na rua lutando por educação é massa de manobra, na verdade mesmo eu acho que o senhor tá olhando no espelho. O senhor tá vendo o teu eleitor, o senhor tá vendo aquela galera que te segue no Twitter, aquela porcentagem bem pequena que não é seguidor falso, que não é robô. Você tá olhando para essa galera. Quando você fala em massa de manobra, você tá falando do teu eleitor, aquele eleitor que você mentiu, você enganou, você e toda a tua família, e vocês não têm vergonha nenhuma. Mas eu fico bem tranquilo porque o dia vai chegar. Todos esses que votaram em vocês não faz nada, que a única coisa que sabe fazer é se envolver em situações extremamente suspeitas, que eu espero que sejam investigadas, que eu duvido muito, mas eu realmente espero que sejam investigadas. Todos que votaram em vocês, absolutamente todos, vão acordar. Eles vão ver como você mente para eles. Os aliados do governo vão ver como você mente para eles. Inclusive, a galera do teu partido que acreditou nesse teu discurso vai ver como você mente para eles. Uma pessoa no teu próprio partido que está dizendo que foi ameaçada pelo ministro do teu governo. E sabe o que você fez? Absolutamente nada. A mulher está pedindo ajuda e você não fez nada. Um ministro não poderia continuar sendo ministro com uma acusação dessa, mas você caga litros para esse tipo de coisa. Então, presidente, imbecil é os teus filhos que convivem com você diariamente há 30 anos e não perceberam o quanto você é babaca. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, o primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, para as redes sociais, e até um próximo vídeo. Tchau!